Existiam realmente deuses na antiguidade, conforme inúmeras mitologias relatam? Sim, existiam e ainda existem nos dias atuais. Mas os seres humanos se fecharam e hoje encontram-se incapazes, estão incapazes de reconhecer a existência destes seres. Mas é claro, faz-se necessário reparar algumas questões, porque não são deuses, mas sim enteais, conforme Abdrushim denominou em sua obra Na Luz da Verdade. Para quem quiser compreender melhor este tema aqui, vou deixar na descrição do vídeo e também fixado nos comentários um texto do Roberto Carneiro Pucinelli Jr. que fala sobre a questão dos enteais. É um texto que vale muito a pena, muito bem elaborado, e tenho certeza que você vai aprender bastante. Então, os povos antigos, eles tinham contato com os enteais. Mas o que são os enteais? Qual a sua função? São seres criados por Deus com uma função. Da mesma forma como os espíritos humanos também têm uma função. Mas os enteais têm uma função diferente. Os enteais não têm livre arbítrio como os espíritos humanos. Os enteais simplesmente servem, simplesmente, coloco entre aspas, eles servem ao Criador com a maior felicidade e a maior alegria possível. Os enteais, eles captam as irradiações vindas de cima, espalham essas irradiações, irradiam elas adiante e trabalham, transformam em coisas belíssimas o conteúdo dessas irradiações por meio de suas ações. Existem enteais nos inúmeros planos da criação. Existem enteais no plano divino, são os arcanjos, são os divinos enteais. Existem enteais na criação primordial, existem enteais na criação, existem enteais aqui no plano terreno que trabalham nas questões mais densas da materialidade grosseira, como, por exemplo, enteais que trabalham na formação das rochas, na decomposição das rochas, do solo, enteais que atuam nas florestas, nas árvores, no ar, no elemento fogo, no elemento água. E os povos antigos, como ainda não viviam tão encapsulados pelo raciocínio, pelo excesso de raciocínio, e eram mais intuitivos, os povos antigos, inúmeras pessoas destes povos antigos, conseguiam ver estes enteais. Muitos denominavam estes enteais de espíritos da natureza. Não são espíritos da natureza, são enteais, Espíritos são os seres humanos que têm um livre-arbítrio. O ser humano dispõe da liberdade para escolher, para então agir. Já os enteais, eles não dispõem desse livre-arbítrio. Eles simplesmente atuam na vontade de Deus. Eles são distribuidores de irradiações. E os seres humanos, eles captam as irradiações, mas precisam depois devolver estas irradiações novamente para o alto, através de boas ações, através do agradecimento. É o circular das irradiações, conforme disse Abdrushim. As irradiações, elas baixam e depois os seres humanos aqui no plano terreno precisam absorver essas irradiações espirituais e as irradiações dos enteais. Isso se transforma nos seres humanos se estiverem despertos e conscientes, é claro, o que não é o caso hoje, e isso promove uma transformação e os seres humanos novamente devolvem essas irradiações para o alto.
e espíritos acima dos seres humanos captam, e espíritos acima destes novamente captam essas irradiações, e assim elas vão subindo, vão retornando ao seu plano de origem. É o circular das irradiações. Então, as irradiações, elas precisam circular. E hoje não circulam porque esta humanidade encontra-se apática espiritualmente. A humanidade é constituída por robôs mentais que estão apenas no cabeção. É o cultivo unilateral do raciocínio. E por causa deste cultivo unilateral do raciocínio que a vida intuitiva não flui. E por causa da ausência de vida intuitiva que os seres humanos se afastaram destes seres enteais. Existem enteais grandes. A Bíblia fala da época em que existiam gigantes sobre a terra. Existem enteais pequenos como as fadinhas das flores. Então existem inúmeros tipos de enteais. O Roberto Carneiro Pucinelli Jr. explica muito bem no texto que estou deixando aqui na descrição do vídeo, e também fixado nos comentários. E os povos antigos, eles tinham uma ligação com esses seres, se deixavam orientar por eles. Os enteais são responsáveis pelas denominadas catástrofes. As catástrofes naturais, elas acontecem muitas vezes para aprimorar ainda mais o planeta, ou são resultantes do karma da humanidade, que num determinado instante acaba voltando. Mas os enteais, eles advertem aquelas pessoas que ainda estão despertas espiritualmente. É algo raro nos dias atuais, mas na antiguidade os enteais, eles admoestavam, eles orientavam, eles advertiam, buscando desviar as pessoas de acidentes naturais, de catástrofes naturais, de incidentes, de tragédias, ou queira-se dar o nome que se quiser a estes eventos naturais. Mas as pessoas que ainda possuíam esta abertura intuitiva, ouviam, sentiam ou até enxergavam estes seres enteais. Nas mitologias eles são relatados como deuses, mas são enteais. Por que foram relatados como deuses por estes povos antigos? Por que os antigos denominaram os enteais como deuses? Porque naquela época, no nível espiritual em que esses povos se encontravam, acreditavam que estes enteais eram os mais elevados seres existentes. E por isso os denominaram de deuses. Mas acima dos enteais vistos pelos povos antigos ou sentidos, existem ainda outros enteais mais elevados. Existem os espíritos primordiais, existem os arcanjos lá no plano divino. E os povos antigos, eles tinham uma percepção que lhes permitia sentir ou enxergar determinados enteais, e daí os denominaram como deuses. Mas são enteais. Estes povos antigos, eles eram mais desenvolvidos espiritualmente do que esta humanidade dos dias atuais. Depois as religiões monoteístas, notadamente o cristianismo, mas tanto no judaísmo como no islamismo também, estas religiões monoteístas varreram todas essas crenças, afastaram estas crenças. Foi promovido todo um trabalho de esmagamento por essas religiões monoteístas, o que foi um erro, porque estas religiões monoteístas, como o cristianismo, por exemplo, o cristianismo poderia e deveria ter trazido a ideia de um Deus único, porque acima dos enteais está o Deus único. E estes enteais servem ao Deus único, ao Deus supremo, com alegria. São servos em sua obra. Não são deuses esses enteais, mas são servos de diferentes tamanhos, diferentes potencialidades, diferentes forças de atuação.
essas religiões monoteístas deveriam ter reconhecido a verdade da existência destes entes e complementado com a ideia de um Deus único. Mas as próprias religiões monoteístas, como o cristianismo, já desde longa data, são instituições, são estruturações, são formas de poder enrijecidas, que objetivam poder, domínio, influência, esmagar ideias diferentes. O cristianismo está muito longe da verdade, da luz, da vontade de Deus. Criou-se ao longo dos séculos um enrijecimento teológico, onde esses ideais foram demonizados. Quantos cristãos não denominam de demônios estes ideais, sendo que são servos do Criador? São servos do Criador. E agora, nesta fase final do juízo final, através das catástrofes naturais, do retorno kármico de tudo que está vindo para a humanidade, estes ideais farão um grande trabalho, sacudirão o planeta Terra. Quem sabe daí a humanidade ainda poderá acordar, quem sabe, infelizmente, a maioria das pessoas vai acordar tarde demais. A maior parte das pessoas já não se capacita a reconhecer algo para além da sua rotina medíocre. Acontece uma catástrofe natural, as pessoas reconstroem tudo de forma exatamente igual, continuando a viver igualmente, como se nada tivesse acontecido, porque é difícil as pessoas despertarem nos dias atuais. É dificílimo. Elas não querem porque isso custa mudanças, isso custa mudar o rumo de suas vidas, isso custa sair da zona de conforto, abandonar as comodidades, e a maioria dos seres humanos já não se interessa por isso. Não se interessa. Então, existem ideais lá no plano divino, que são os arcanjos. Depois que Deus pronunciou o haja luz, surgiu a criação primordial. Os seres humanos terrenos não fazem parte da criação primordial, que é dividida em 7 planos. Depois surgiu a criação, que também é dividida em 7 planos, e lá no final desta criação, não tendo conseguido se desenvolver no seu plano de origem, os seres humanos terrenos então partiram para suas peregrinações aqui na matéria grosseira mais densa. Os espíritos humanos da Terra constituem uma camada bem inferior dos seres espirituais. Não são os espíritos primordiais, criados à imagem e semelhança de Deus, porque os feitos à imagem e semelhança de Deus são os espíritos primordiais, não os seres humanos desta terra. Imaginemos nós. Vocês acreditam que se os seres humanos terrenos fossem feitos à imagem e semelhança de Deus, existiria este caos aqui na Terra, esta inconsciência? Claro que não. Então, os seres humanos terrenos, eles têm a sua origem lá no final da criação, como germes espirituais que não conseguiram se desenvolver lá e daí tiveram que mergulhar na materialidade mais densa, mais grosseira, para aprenderem e se desenvolverem aqui na vida terrena, para depois poderem retornar conscientemente ao seu plano de origem. E nestes inúmeros planos existem enteais. Aqui na matéria grosseira mais densa, enteais como, por exemplo, os silfos, que trabalham no elemento ar, as sereias, que trabalham no elemento água, as salamandras, que trabalham no elemento fogo, os elfos das árvores, os gnomos das pedras, que trabalham no desenvolvimento destes materiais. Por exemplo, quando ocorre uma erupção vulcânica, ali seres enteais estão trabalhando.
A movimentação do magma no interior da Terra, ele é trabalhado, ele é articulado, ele é movimentado por entes que lá estão atuando. As tempestades, a chuva, o vento, o movimento dos mares. Em todas essas dimensões, nessas esferas, existem seres enteais. Aqui na matéria grosseira mais densa, na matéria fina, na criação primordial, no plano divino, que são os arcanjos, e por aí vai. Então, se você quiser uma compreensão melhor do que estou falando aqui superficialmente, leia o texto que estou deixando aqui na descrição do vídeo e fixado nos comentários. Ali o Roberto traz uma excelente explicação sobre o tema. Certo, gente? Muito obrigado pela atenção, um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu!